sentar, queridos. Graça e paz do Senhor a todos, amém? Que você nessa noite possa estar sendo renovado por essa palavra. Que você nessa noite possa estar sendo tocado, que você possa estar sendo direcionado. Existe um mover de Deus aqui nesse lugar, porque a Bíblia nos garante isso. A palavra de Deus nos garante, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele, em nome dEle, em nome de Jesus, Ele se faz presente. E eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui diferente como você chegou. Eu tenho certeza absoluta que o mover do Espírito de Deus, Ele está sendo real aí na sua vida, está sendo real na sua casa, está sendo real aí na sua família. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos outros detalhes da sua vida. Você diz amém? Você pode aplaudir a Jesus sentado aí como você está, crendo nessa palavra. Glória a Deus. Quero ministrar sobre a sua vida hoje, sobre hábitos que nós precisamos, para uma vida segundo a vontade de Deus. Jeremias 29:11, já está projetado aqui, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O plano do Senhor para você é esse. É plano de paz, é plano de prosperidade, é plano de uma esperança, é plano de um bom futuro para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Deus, Ele não tem nada de ruim para entregar para ninguém. Deus, Ele é bom na sua essência. Deus não muda. A bondade de Deus é algo que está disponível para todas as pessoas e principalmente para os filhos de Deus. As intenções de Deus para com você nessa noite, mais uma vez, são as melhores, são planos de paz. E nós temos que entender que nós fomos criados para nos relacionar com esse Deus de paz. O apóstolo Paulo, ele vai escrever de forma muito intensa lá em Romanos 12:2. Ele vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos dizer esses 3: boa, agradável e perfeita. Por que é boa? Porque ela é útil, porque ela é saudável, porque ela é agradável, porque ela é amável, porque ela é excelente. Agradável, muito agradável, aceitável, perfeita, que não carece de nada necessário para estar completo, levado ao seu fim, finalizado. Querido, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos entender essa verdade bíblica, essa verdade espiritual. A partir do momento que você abriu seu coração para Jesus, realmente, a partir do momento que você entendeu a palavra de Deus, declarando que Jesus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador, a partir desse momento, toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de ver o mundo tem que começar a ser transformada. A partir do momento que você entende que Deus te ama, que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele quer trabalhar em você, que Ele quer trabalhar através de você, nós temos que entender que as nossas prioridades mudam. Quem entendeu o que eu falei? As nossas prioridades mudam. Antes, quem sabe, de entregar a sua vida para Jesus, quem sabe a sua prioridade era ser um homem, uma mulher muito rica. Amém, que Deus te abençoe, que você continue nessa busca, mas isso não pode mais ocupar o primeiro lugar do seu coração. Quem sabe o sonho da sua vida é constituir família e ser muito feliz. Essa é a vontade de Deus, que você tenha uma família e que você seja muito feliz, mas essa não pode ser a prioridade do seu coração. Quem sabe a prioridade da sua vida é a sua carreira. A prioridade da sua vida até o dia de hoje pode ser ir fazer
estudar fora do Brasil, pode ser ter uma experiência internacional. Não tem nada errado nisso, mas entenda, a prioridade da sua vida tem que ser Deus. Porque quando você entende que a prioridade não são as coisas desse mundo, e sim está voltado para Deus, você terá paz com você mesmo, você terá paz com as pessoas ao seu lado, e principalmente paz com Deus. E principalmente paz com Deus. E a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Hábitos que precisam ser mudados. Hábitos que precisam ser transformados. Mas afinal de contas, irmãos, qual a definição de hábito? Eu coloquei aqui. É a inclinação por alguma ação ou disposição de agir corretamente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato, forma habitual de ser ou de agir, procedimento repetido que conduz a uma prática. E a gente sabe o que é essa definição. Isso daqui é definição. Mas hábito, aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquilo que a gente faz naturalmente, aquilo que nós temos, estamos familiarizados a desenvolver, aquilo que estamos familiarizados a realmente executar todos os dias. Isso é um hábito. E o meu hábito, à medida que eu entendo que a minha vida passa a ser governada por Deus, esses hábitos, alguns deles, tem que ser deixado de lado, e eu tenho que adquirir os hábitos que a palavra de Deus me ensina que eu preciso ter. É dessa forma. Eu podia falar aqui noites, cultos, sobre hábitos, sobre mudança de vida, mas nessa noite eu vou focar apenas em alguns práticos, simples, para que a sua e a minha vida continue a crescer em Deus. Quem diz amém por isso? Para que nós possamos viver hábitos segundo a vontade de Deus. Primeira coisa que você tem que entender, sabe qual é? É que você precisa fazer a sua devocional diária. Que você precisa entender que o primeiro alimento para você em uma manhã tem que ser o alimento espiritual. Não é acordar e pegar o telefone para ver mensagem, para ver rede social. Não é levantar e tomar aquele café expresso, quem sabe que você tem na sua casa, ou café coado que você gosta mais. A primeira coisa que você tem que entender em um dia é que você precisa se voltar para Deus. Você precisa fazer a sua devocional. Salmo 1, versículo 2, O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, aí é o versículo 2, pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pronto, acabou. Quer que a sua vida seja transformada com Deus? Entenda que você precisa do seu tempo com Ele. Entenda que você precisa daquele momento em que você busca a Deus em leitura da palavra, em oração. Entenda isso. Aí, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, quem sabe a rotina da sua vida tem sido só parar para, por exemplo, orar a Deus quando você está deitado na sua cama com a luz apagada. Quem sabe você não tem nem lembrado de orar a Deus de forma tão simples e habitual que deveria ser agradecer, por exemplo, por um alimento. Quem sabe você passou tanto tempo sem abrir a Bíblia e meditar pelo menos em um capítulo da Bíblia. Não, pastor, mas eu tenho uma caixinha de promessa. Os crentes mais antigos aqui sabem o que é a caixinha de promessa. Aquela caixinha que tem, se você não é uma caixinha com um bocado de versículozinho, com um papelzinho colorido. E você podia puxar um e só, meu irmão, caixinha de promessa é uma bênção, meu, que é só versículo para nos dar um ânimo do céu. Quem sabe você não tem a caixinha de promessa, mas você costuma ler apenas um versículo esporadicamente. Não é esse tipo de relacionamento que Deus deseja que você tenha com Ele.
lembre-se que é tudo, não se trata de uma religião, mas se trata de um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia, querido, irmão, vê só, como é comum conversar com pessoas que estão no início da sua caminhada com Deus, e muita gente diz assim, pastor, a Bíblia é um livro muito difícil. Pessoas até que não são nem frequentam a igreja, eu já ouvi, eu acredito que você também tenha ouvido, a Bíblia não é difícil. É porque a Bíblia não é um livro comum, querido. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação. E ai daquele que retirar ou acrescentar alguma coisa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Os tempos estão mudando, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Os princípios do mundo mudam diariamente, mas o princípio da palavra permanece para sempre. A Bíblia diz assim, e passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus vela, ou seja, Deus cumpre com a sua palavra. Pastor, estão querendo retirar frases da Bíblia, estou querendo apagar versículo. Onde? Como? Quem é o homem para querer apagar a palavra de Deus? Porque ofende? Ofende não, é porque traz confronto. Porque a palavra de Deus confronta. A palavra de Deus tem que trazer confronto, meu querido, para a sua vida e para a minha vida. Porque a palavra diz assim, e amoldem-se não aos padrões desse mundo, mas à palavra de Deus. É claro que a palavra tem que confrontar a mim e a você. Claro, você quer o quê? Receber o quê? Tapinha nas costas de Deus, é? Não, meu irmão, quem dá tapinha nas costas é o diabo, me empurrando para o inferno. Sabe o que é que Deus tem para você e para mim? Confronto. Aquele que mente, não minta mais, pare, porque mentira é pecado e leva para o inferno. Aquele que é um homem adúltero, que se arrependa, peça perdão e pare com essa vida de adultério. Aquele que é um homem pornográfico, que deixa a pornografia de lado e converta os olhos, porque senão vai caminhar para o inferno. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz, e nós somos firmados, guiados pela palavra de Deus. Casamento entre um homem e uma mulher, e a Bíblia diz que o que passa disso não vem de Deus. Acabou. Entre um homem e uma mulher, é a minha regra de fé e prática, é a nossa regra de fé e prática, é aquilo que conduz a nossa vida. É o que conduz a nossa vida, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós pregamos. Ponto final. Sabe quando é que a sua vida vai começar a ser amoldada segundo o padrão de Deus? Quando você desenvolver relacionamento com Ele. Filho, eu sou assim. Minha forma de pregar é essa. Eu não tenho outro jeito de falar. Eu não sou mansinho. Quer desenvolver um caráter aprovado por Deus? Ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Pastor, eu ando muito desanimado. Eu ando com muito medo. Profira, fale, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Memorize versículos da palavra. Pastor, eu sei um versículo. Jesus chorou. O que mais você sabe? Qual versículo você sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza, e o resto? Ame a palavra, viva a palavra, declare a palavra. Estou com medo. Comece a declarar a palavra que o medo vai embora. Ore a palavra. Eu dei um conselho essa semana para uma pessoa. Eu disse assim, minha filha, quando você estiver na sua casa sozinha, que você sentiu medo, pegue a Bíblia, abra e comece a ler a Bíblia e ande por dentro do seu quarto, pela cozinha, pela sala.
no instante o medo vai embora. Porque a palavra de Deus, ela é a luz do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é um farol em noites escuras. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer paz, conforto e alegria. Quem diz amém por isso? Você está aqui, meu irmão? Você pode aplaudir a Jesus se você louva Ele aí no seu lugar? Glória a Deus. Quer viver quer ter hábitos desenvolvidos segundo a palavra? Meu irmão, nunca ande sozinho. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Tenha alguém para você sempre prestar contas. Qual é a base bíblica para isso, pastor? Está aqui, Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Meu irmão, nós não fomos criados para andar sozinho. Ovelha que anda sozinha é presa fácil para o inimigo. Irmão, volta e meia, eu estou assistindo lá o Discovery. Aí tem lá, aqueles documentários sobre bicho, né? Não sei o quê, porque a manada disso, daquilo. Aí falando sobre a caça da leoa. Porque o leão não caça, né? O leão fica só lá, dominando o território. Mas quem vai para a caça é a leoa. Segundo o documentário, irmão. Não, vê só. Segundo o que eu assisti. E o documentário diz assim: os filhotes que são abatidos, que são com mais facilidade, são os que se afastam da manada. Aí, irmão, ficou presa, é presa fácil. Quando nós entendemos que precisamos abrir o nosso coração para Jesus, começamos a vir à igreja, nós precisamos viver a igreja, nós precisamos caminhar com as pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque eu posso cair, se eu cair e estiver sozinho, quem é que vai me ajudar a levantar? Agora, se eu cair e tiver com alguém do meu lado, meu irmão, é muito mais fácil, me dá aqui a mão, me ajuda. Agora é para ajudar mesmo, para dizer assim, caiu, o cara fica aí, tá vendo, não disse? Não, irmão, nós precisamos entender que nós não podemos andar sozinhos. Relacionamentos saudáveis nos ajudam a crescer em nosso relacionamento com Deus. Ei, ande com os que te melhoram. Pegou? Ande com quem melhora você. Ande com quem melhora você. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Eu conheço muitas pessoas que não são, por exemplo, da igreja, como você conhece, que são pessoas extremamente negativas, pessoas que estão doentes emocionalmente, não querem cura, não quer se curar, não quer melhorar, mas aí, pastor, vai ficar abandonado? Não, meu irmão, você vai oferecer ajuda, se quiser, você ajuda, porque, ó, irmão, pessoal, isso é muito claro no texto. Por exemplo, no texto bíblico, que Jesus chega no tanque de Betesda. Aí para o paralítico, qual é a pergunta de Jesus? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Foi o que o paralítico disse. Não tenho ninguém para que me leve para o tanque. Não tenho ninguém, as águas começam a mexer. Não tem ninguém que me coloque lá. Jesus está dizendo assim, você quer ser curado? Infelizmente tem pessoas hoje que não querem melhorar na vida. Não querem crescer. Querem sempre ficar naquela posição de coitado, de coitada, espiritual e emocional. Sempre. Meu irmão, ande com quem melhora você. Peraí, meu irmão, peraí. Não. Quer ajuda? Amém. Então vamos ajudar. Quer ajuda? Não quero. Quero ficar aqui, amargando aqui a minha dor. Meu irmão, em nome de Jesus, se você está na igreja há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, meu irmão, a sua vida tem que ter melhorado em alguma coisa. Tem que ter. Porque se não melhorou, foi porque ainda você não deu permissão para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Como é que você está na igreja há 10 anos? É o mesmo marido com as mesmas falhas, é a mesma mulher com a mesma falha, é o mesmo filho com as mesmas... Não, irmão. A palavra de Deus me ensina que a minha vida, ela é cíclica, mas eu não ando em ciclos, nós andamos em espiral, ou seja, nós repetimos, mas sempre melhorando.
Pegou essa? Entendeu essa? É desse jeito. É desse jeito. Sempre melhorando. Sempre. Tem alguém para prestar conta. Tem relacionamentos saudáveis. Faça votos e jejuns a Deus. Ô irmão, você que é crente no Senhor e você nunca fez um jejum, cara, a gente fez agora, a gente fez aqui, não sei quantas semanas, eu acho que não sei se chegou a 7 semanas de jejum. Esse ano nós fizemos, tirando alimentos. Está lembrado, igreja, quando você deixou de tomar café? Teve gente que chegou, pastor, misericórdia, 1 semana sem tomar café, quase eu enlouqueceu não, tá bonzinho aí. Pastor, 1 semana sem comer pão, nossa. Se você entregou a sua vida para Jesus e você nunca fez um voto, nunca fez um jejum, você nunca entregou um prazer para Deus, você tem que começar a rever o seu entendimento da palavra. Porque votos e jejum não muda Deus, mas muda a mim e você. Você acha que jejum vai mudar Deus? Não, vou jejuar para que... Não, irmão. Jejum não muda Deus, mas muda a mim e a você. Ponto final. Acabou. Porque quem tem que ser melhorado somos nós. Faça votos e jejuns para que os seus hábitos, eles possam ser hábitos, na presença do Senhor. Jó 22, 27 diz assim: a Ele orará e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Mateus 17, 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum, disse Jesus. Disse Jesus. Tem aqui uma frase que também está no texto. Dan Allender disse o seguinte: o jejum é ato de nos livrar da saciedade para ajustar nossos sentimentos. Às vezes, Deus se manifesta. Às vezes, Ele nos alimenta. E, de vez em quando, Ele lança sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão das suas constelações. Quem diz amém por essa palavra? A.W. Tozer, escritor conhecidíssimo, homem que foi um marco na geração dele, escreveu o seguinte, também está aqui: meu conselho nessa questão de votos de jejum, está falando, é que se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque estamos falando sobre hábitos, quem diz amém? A abstenção de novo poder na vida, nova alegria e novo reavivamento pessoal dentro do seu coração. Será bom fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente. Irmão. Está vendo aí, ó? Mas sempre leve em consideração os votos feitos. Vou parar aqui, o resto da frase a gente continua depois. Sempre leve em consideração os votos feitos. Olha, a gente tinha aqui um livreto do pastor Fabiano Ribeiro. Era um livreto mesmo, que era bem pequenininho assim. Só falando sobre votos. Tem alguém aqui nessa noite que já leu esse livro falando sobre votos? Tem alguém que leu? Comprou esse livro? Ninguém? Meu irmão, misericórdia, só eu. A gente trouxe pouco, né? Vamos ver se traz mais. É um livro fantástico que explica de forma muito, muito direta sobre jejum e sobre votos ao Senhor. Fazer um voto de forma que começa, tem um meio e termina. Fazer um voto ao Senhor, dentro daquilo que você vive, dentro daquilo que você entrega. Qual é o voto? O voto que eu vou fazer para o Senhor vai ser, por exemplo, eu vou deixar o meu cabelo crescer por tanto tempo, porque nesse mês, por exemplo, eu vou orar a Deus para que Deus ele possa me abençoar em determinada situação. Isso é um voto, é um exemplo que eu estou dizendo, amém, irmão? Não estou dizendo que é para deixar o cabelo crescer, não. Quem está entendendo? É um exemplo, um voto, Algumas dicas: estabeleça o propósito do voto. Por que é que você está aí sem cortar o cabelo? Por quê? Não, porque Deus tem que me dar um trabalho, amém, que Deus te abençoe. Tem um propósito. Estabeleça o propósito do voto. Defina o tipo do voto. Defina o tempo do voto. Está vendo aí, ó? O tempo do voto. Avise seus familiares antes de começar. E por aí vai, meu irmão. Por aí vai. O que é que eu tenho que fazer também para ter hábitos e ter uma vida conforme o desejo do Senhor? Segundo a palavra. Quarto ponto, sabe qual é? Seja um dizimista e ofertante, meu irmão.
Seja um dizimista ofertante. Seja um dizimista e um fiel ofertante. É bíblico. É bíblico. Escute bem. Outra coisa. Dízimo não move o coração de Deus. Dízimo é um princípio. Dízimo é para ser cumprido. Devolver a 10ª parte. Ponto final. E ponto final é o que a Bíblia, meu irmão, é no Novo Testamento, e no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Até Jesus fala de dízimos, quando ele está sendo confrontado pelos fariseus, e Jesus diz assim: vocês dão o dízimo do endro, dão o dízimo do cominho, e vocês devem permanecer fazendo isso, não deixando as outras coisas santas de lado. Permaneçam dando o seu dízimo e fazendo as outras coisas santas. Jesus falou. Entenda bem. Olha, Malaquias 3 vai falar: como é que te roubamos? O profeta perguntando a Deus, né? Nos dízimos e nas ofertas, né? E aí continua o versículo, e onde o Senhor diz assim: impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se vocês entenderem que quem conhece os meus princípios e não é dizimista, Deus está dizendo aqui que existe, sabe o quê? Uma apropriação indevida. É uma frase mais bonita para dizer roubo. Certo? É o que a Bíblia está dizendo. E conhece e não faz, existe uma consequência. Sabe qual é a consequência? Deus, ele não impedirá que o inimigo venha e devore o fruto do seu trabalho. Muita gente diz assim: pastor, é impossível eu ser um dizimista, porque o que eu ganho é muito pouco. E se você não mudar o seu pensamento, conforme nós dizemos aqui em Romanos 12, se você não começar a entender que não diz respeito a ser muito ou pouco, diz respeito a ser fiel. Dízimo é selo de proteção divino nas nossas finanças. Ponto final. Deus está dizendo assim: quando vocês devolvem o dízimo, eu vou impedir que pragas devorem as suas colheitas. Pragas devorem as suas colheitas. E as videiras no campo não perderão o seu fruto. Sabe o que é isso? Deus dizendo assim: eu vou permanecer com a minha proteção, com a minha bênção sobre aquilo que vocês produzirem. Eu vi um testemunho nessa semana que passou, de uma jovem aqui da igreja, dizendo assim: pastor, eu não era uma dizimista fiel. Eu não era. O meu dinheiro, eu pagava a minha... Vinha o mês, antes de acabar o mês, muito antes o dinheiro acabava. Aí eu entendi o princípio. Uma jovem aqui da igreja, eu entendi o princípio. Sabe o que eu fiz? Primeira coisa, quando o Senhor trouxe a palavra sobre primícias, primeira coisa quando eu recebi, eu tirei o meu dízimo. Sabe o que aconteceu? Eu paguei todas as minhas contas, ainda sobrou um dinheiro. E é incrível, pastor, são as mesmas contas. Houve uma pequena variação em algumas coisas, mas eu não tive gasto com isso, não tive gasto com aquilo outro. Eu disse: minha filha, você entendeu o princípio de proteger as suas finanças. Dízimo. Primeira coisa, dízimo. E oferta? Oferta é quando você entende que Deus é dono de tudo o que você tem, e é um resultado e você entende que se você ofertar ou dar de coração, você está se permitindo que Deus te abençoe exponencialmente. Oferta. Está aí, ó, dízimo, Deus protege as finanças. Oferta, Deus prospera as finanças. Era essa a palavra, prospera as finanças. Dízimo, Deus protege. Oferta, Deus prospera. E ainda tem um nível maior, que são as ofertas extravagantes. Resultado que Deus abre novos ciclos de conquista. Quem estava aqui domingo, nos 2 cultos que eu preguei, eu disse aqui: olha, existe um princípio
que eu aprendi com uma mulher de Deus lá atrás. Para tudo na vida eu aprendi com aquela pastora. Sabe o quê? Ela dizia assim: Murilo, para tudo que eu vou fazer, eu oferto a Deus. Eu oferto. Quem estava aqui domingo em um dos cultos? Quem estava aqui domingo em um dos cultos? Quem estava? Levanta a mão. Me ajuda, irmão. Estava aqui? Tem muito pouca gente que estava aqui no domingo, então. Em relação à quantidade de pessoas que aqui estão nessa noite. Venha no culto de domingo, ou 16h30 ou 18h30. Deus tem uma palavra para a sua vida também. Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? Ana, personagem bíblica, mãe de Samuel, quer dizer, em 1 Samuel, o livro de profeta Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, ela não tinha nem ainda Samuel nos seus braços. Ana chega diante do altar do Senhor e ela entrega uma oferta que ela nem tinha ainda nas suas mãos. Ela disse assim: Deus, se tu me deres um filho, eu vou te devolver. Sabe o que foi isso? Uma oferta extravagante diante do altar do Senhor. E Deus não deu um filho para Ana, não. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 1 que ela era uma mulher estéril. Em 1 Samuel 2, quando ela entrega o seu filho ao Senhor, Deus não vai dar um filho, Deus vai dar 7 filhos a ela. 7 filhos. Mas o primeiro, ela devolveu ao Senhor. O primeiro, ela devolveu ao Senhor. Eu estou falando sobre hábitos. Hábitos de você ofertar, hábitos de você dizimar, hábitos de você dar uma oferta extravagante. É algo entre você e Deus. É algo entre você e Deus. Oferta extravagante na Bíblia. Qual? Vou dar um exemplo para você. Davi, quando levou a arca da aliança da casa de Obed-edom até de novo lá a Israel, a Jerusalém, a cada 7 passos Davi entregava holocaustos e sacrifícios ao Senhor. A cada 7 passos, o 7º passo, quando ia dar o 7º passo, Davi parava e sacrificava em oferta ao Senhor, da distância da casa de Obed-edom até Jerusalém. Quanto custou isso a Davi? Ele não consegue calcular exatamente. A oferta de Salomão, filho do grande rei Davi, quando termina a construção do templo do Senhor. Há poucos anos atrás, tinham se estimado em 55 milhões de dólares o tamanho da oferta que Salomão entrega ao Senhor. E a oferta da viúva, que foram 2 moedas? E a oferta da viúva, que foram 2 moedas? Era o que ela tinha. Mas aquilo que ela tinha não é a quantidade, entenda, não é a quantidade, é o coração. O coração de Davi, o coração de Salomão, o coração daquela viúva pobre. Deus recebeu e Deus abençoou. Quem diz amém por isso? E para a gente fechar aqui, para que os seus hábitos possam aí, né? Tem um hábito segundo a vontade de Deus. Irmão, em nome de Jesus, venha para a igreja. É o 5º ponto. Participe de uma igreja. Participe dessa igreja de forma efetiva. Igreja. Vim para a igreja. Não apenas como, né? Não, irmão. Viva a igreja. Viva os ministérios da igreja. Venha aprender conosco na escola bíblica. Participe de uma rede da nossa igreja. Venha para os cultos dos ministérios. Ser família, irmão. Ser família. É o último ponto que eu deixei aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns os outros, ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima. Irmão, o grande dia está chegando. Cada dia que passa fica mais próximo à volta de Jesus. Cada dia é natural, normal. E cada dia que passa nós precisamos mais do Senhor. Cada dia que passa. Cada dia. Sabe onde é que nós somos fortalecidos para essa caminhada? Na igreja, meu irmão.
A igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem gente assim, tem gente daquele outro jeito, tem gente daquele outro jeito, tem assim. A igreja, meu irmão, é gente. Eu e você. Claro que vai ser falho. Claro que vai ser falha. Claro. Mas a igreja eu gosto dessa definição que eu li ainda em um dos livros do pastor Brito. A igreja é uma agência do céu na terra, ponto final. Igreja é uma agência do céu na terra. É o lugar onde louvamos juntos, ministramos a palavra, onde a gente cresce junto, onde a gente ora junto, chora junto, onde a gente se alegra junto. Isso é igreja, irmão. Vem para a igreja, participar efetivamente da igreja. Tem uma frase do pastor Carlito Paes que ele diz assim: a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para que você possa pertencer. É uma família. Por isso que a gente chama aqui uns aos outros de irmãos. Essa palavra que eu trouxe nessa noite fala sobre hábitos para vivermos segundo a vontade de Deus. Tinha muitas outras coisas que a gente poderia enumerar, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Quem sabe você já entendeu que a sua vida tem que ser transformada dia após dia, para que você venha crescer em Cristo. Quem sabe você já entendeu isso? Quem sabe você já entendeu que alguma coisa na sua vida tem que ser mudada, você tem que deixar um hábito que não condiz com a palavra, tem que tomar uma atitude na sua vida, e você não está conseguindo sozinho. Quem sabe você está passando por isso. Pastor, já tentei tanto, mas nunca consegui. Entenda, se você continuar a tentar pelas suas forças, você não vai conseguir. Mas se você diz assim nessa noite: Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, me ajude. Espírito de Deus, me ajude. Espírito de Deus, caminhe comigo. Vamos caminhar aqui para essa mudança juntos. Sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu vou conseguir. Com o Senhor eu vou conseguir. Com o Senhor eu sei que eu vou vencer. Com o Senhor eu vou caminhar. Com o Senhor eu vou ter êxito. Com o Senhor. Quem sabe você está precisando fazer esse clamor nessa noite. Eu convido você a ficar de pé nessa hora. Eu convido você a ficar de pé, bem baixinho, só o instrumental está tocando. Mas eu já quero orar por você.